Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Adam. Vamos dar continuidade ao nosso curso de AutoCAD e desenho. Nessa aula eu vou mostrar para vocês algumas ferramentas a mais, como redimensionar objetos, como aparar objetos e criar objetos da sua preferência com as dimensões que você deseja, otimizando esse serviço, ou seja, utilizando ferramentas para que você não faça muitas repetições e você tenha dinamismo ainda que esteja utilizando o AutoCAD. Seja bem-vindo. Bom, então já estando aqui no AutoCAD, eu quero mostrar para vocês, tá? Eu estou atualizando para a versão 2022 em inglês, tá? Então a gente vai começar aqui, eu vou desenhar algumas retas e já partir para a ferramenta círculo, ok? Então, digamos que eu queira, por exemplo, desenhar um semicírculo, uma parábola, ok? Comando linha, tá? Ou se você digita no teu teclado L e dá Enter. Então, criei uma linha aqui exatamente na horizontal. Para eu fazer isso, eu ativei o comando orto, que está no F8 do teu teclado. Vou dar um comando aqui de 100, tá? Dei Enter, criei uma linha com 100 unidades, 100 centímetros, 100 metros, 100 milímetros, isso é independente. Se eu quiser agora partir para criar aqui um semicírculo, tá, que pegue exatamente dessa ponta até essa ponta, eu venho na ferramenta círculo e veja só, eu cliquei aqui no círculo e pedi aqui, ó, 2 pontos, tá? 2 pontos, cliquei no primeiro ponto, cliquei no segundo ponto e criei agora um círculo que tem um raio de 50, tá? Lembrando que como eu criei essa reta com 100, que seria o diâmetro, o raio dela seria 50. Da mesma forma, eu posso criar o círculo sem a necessidade de ter uma linha. Eu já posso criar o círculo automaticamente só informando o raio dele. Então, por exemplo, eu vou aproveitar aqui a mesma circunferência, vou clicar no perto aqui dele, ó. Veja que o AutoCAD ele já aciona como se fosse um ímã, né? Então ele já aciona que tem aqui um encontro de algumas linhas. Ela vai ser minha referência. Eu não clico em nada. Eu só puxo o meu mouse para a direita e ele já está traçando uma linha ali que tem a mesma referência, tá? Então, cliquei agora no centro do círculo e vou dar o diâmetro de 100, tá? Ou seja, acabo de criar aí o mesmo círculo sem a necessidade de criar uma linha central na horizontal ou na vertical. Da mesma forma, eu poderia ter criado esse círculo informando o raio, tá? Veja a primeira opção lá. Então, vou pegar a referência aqui desse círculo, veja que ele já centralizou ali, puxo para a direita, ele já cria uma linha de referência, cliquei e vou digitar 50 agora. É o raio. Você percebeu? Eu vou mover aqui, ó, selecionei o objeto, teclei M no meu teclado e vai automaticamente aqui, ó, selecionei da direita para a esquerda, M, olha lá, o comando Move é a primeira opção, dei o Enter, vou clicar no centro do círculo e vou puxar ele aqui, ó, bem próximo desse segundo círculo que eu havia criado. Então, eu criei 3 círculos utilizando formas diferentes de criar. Aí, não é que um seja melhor do que o outro, vai depender da situação que você está utilizando, tá? Como você quer criar esse círculo, ok? Eu ainda posso fazer várias edições aqui. Eu posso cortar esse círculo, por exemplo, ao meio e ficar só com meio círculo, tá? Por exemplo, aproveitando essa linha aqui, eu posso cortá-la e ficar só com a parte de cima ou a parte de baixo. O comando trim, tá? Ou no português, se você estiver utilizando o AutoCAD em português, é o aparar. Eu clico nele e eu tenho que selecionar o objeto que vai ser minha referência, tá? Ou se eu der um Enter, ele já automaticamente, tudo que ele tocar já vai ser cortado. Vamos dizer que eu queira ficar só com a parte de cima desse círculo. Então, eu clico com a parte de baixo, ó, só coloquei o mouse em cima da linha. Ele está dizendo que aquela parte ali vai desaparecer, eu não cliquei em nada e vou dar o Enter agora no teclado, no meu mouse, desculpa, teclando a tecla da esquerda. Tá? Então, desapareceu e fiquei lá com o meu semicírculo. Tá? Se quisesse fazer isso com uma linha na vertical, vou passar uma linha na vertical aqui, vou chamar o comando trim ou TR no teu teclado, Enter, Enter de novo, vou ficar só com a parte da direita e vou tirar essa sobra aqui, ó, aqui embaixo
e aqui em cima. Ou eu não quero meia circunferência, né? Eu quero só uma parte dela, não tem problema. Eu vou clicar aqui, ó. Vou selecionar um ponto aqui bem próximo já da borda, mas não no meio. Então eu vou criar isso aqui, ó. Comando TR, trem, dou Enter de novo e retiro os excessos, tá? Ok? Então você acaba de fazer aí um semicírculo com a circunferência voltada para cima, né? A concavidade para cima, para a lateral direita, e aqui um semicírculo indefinido ainda. Eu não tenho dimensões aqui desse cara, eu não sei. Esses daqui eu sei, eles teriam uma linha que tem 100 unidades, meio círculo, assim como esse é meio círculo. Se você observar, eu posso ainda fazer com que esse semicírculo aqui se pareça com esse inicial aqui. Eu só precisaria rotacioná-lo. Então, vamos utilizar aqui agora o comando rotate, tá? Ou RO no teu teclado, lá, ó, saiu a opção lá, RO. Então, já selecionei o objeto aqui, clico com o botão direito no meu ponto fixo, ou seja, ele vai girar ao redor desse ponto. E veja lá, com o comando orto ativado, ele fica girando em 90 graus. Se eu desabilitar o orto, vou teclar F9. Ele gira de forma livre. Então, vou acionar o F8 para ele ficar exatamente na vertical e cliquei novamente para confirmar a rotação. Mais uma vez, comando RO, seleciono o que eu quero girar, dou Enter, seleciono o ponto fixo de referência, tá? Dizer que eu quero aqui no centro, ó. Não, quero aqui, nessa ponta esquerda aqui, pode ser. Vou clicar e ao momento que eu girar o meu mouse para apontar uma direção, ele está girando com o ponto fixo ali, é como se houvesse ali um eixo, ele estaria girando aqui, tá? E aí eu clico e confirmo a rotação, ok? Bom, uma outra forma de eu criar uma curva ali, né, um semicírculo, seria eu ter duas retas. Aí eu vou mostrar algumas formas de você fazer isso aqui, tá? Tendo essas duas retas, eu posso vir aqui, ó, e, por exemplo, vou criar um semicírculo que vai preencher, vai unir essas duas retas aqui, tá? Então, primeira forma de você fazer, criando um círculo na qual eu tenha as tangentes, ou seja, eu tenho duas retas, duas tangentes, e eu dou um raio para criar uma curva ali, tá? Seleciono então o comando círculo, vou lá, entro aqui, ó, tangente, tangente, raio, seleciono as duas tangentes, e aqui você teria que ficar imaginando qual seria essa dimensão, tá? Ou seja, eu vou chutar um valor aqui, tá? Que eu não sei qual é o raio, a não ser que eu meça ali a distância e tenha uma previsão. Mas vamos dizer que eu queira um raio de 70, tá? Que não vai dar certo. Então, dei Enter. Veja que ele pegou essa tangente aqui, mas essa aqui, ó, ficou faltando um pedacinho, tá? Ou seja, quando eu tentasse retirar as sobras aqui, o AutoCAD não vai reconhecer que há uma reta tocando numa outra aqui, tá? Então, olha só, vou dar o comando trim aqui, vou dar Enter, ó, ele não vai reconhecer que essa linha aqui, ó, tá tocando essa, tá? Aqui sim, ó, poderia retirar, mas aqui não. Então, eu vou apagar esse círculo aqui, seleção da direita para a esquerda, toquei só numa parte dele, ele seleciona tudo, dei o Delete, vou lá, vamos, círculo, tangente, tangente, raio, seleciono a primeira tangente, seleciono a segunda tangente, e vou dar um raio de 80. Agora eu vou retirar as sobras. Comando trim, dou um Enter no meu espaço do teclado ou no Enter do teu teclado e toco na linha que está sobrando. Então, toquei nessa linha no círculo, retirei tudo que estava sobrando, toquei nessa linha aqui também, retirei o que está sobrando e aqui também tem uma sobra. Ó. Vou retirar essa sobra. Pronto. Acabo de criar ali, ó, uma curva unindo duas retas. É como se eu estivesse fazendo aqui um projeto de estradas, tá? Ou criando um contorno de um objeto ali, de uma peça mecânica, tá? Uma parede num projeto de arquitetura. Aí é independente de como você vai usar a ferramenta, onde você vai utilizar. Segunda forma de você criar é você criar um fillet, tá? Esse comandinho aqui, ó, fillet, ele me ajuda a criar, né, projeções de linha de forma que eu queira. Por exemplo, se eu simplesmente clicar no comando lá e selecionar as duas retas, veja que ele vai unir, tá? Ele vai projetar as duas retas. Não é isso que eu quero criar uma curva. Então, eu vou Ctrl Z, vou dar o comando Fillet,
Vou apertar a setinha para baixo e vou pedir um raio. Okay? Vou pedir um raio aqui. Então eu vou especificar o raio de 80, tá? 80 igual a gente criou no outro ali. Vou dar um Enter e vou selecionar as duas retas. Primeira reta, segunda reta. Veja que ele já criou a curva e já eliminou as sobras, que é como se eu tivesse uma circunferência de raio 80, só que ele retirou a sobra, diferente de como a gente criou aqui, ok? Uma terceira forma de a gente criar, mas ela não se adequa a uma curva, mas sim, eu quero criar uma semicircunferência aqui, uma meia circunferência entre dois pontos, é utilizar o comando arco, tá? Se eu selecionar aqui o comando arco e selecionar nas duas pontas aqui, ó, depois puxar, veja que ele está tentando criar ali um arco entre os dois fins de linhas, tá? Só que eu não criaria uma curva como nós criamos ali nos dois primeiros exemplos. Mas é possível você fazer isso sim, tá? Veja que eu estou modificando aqui o meu mouse, veja que ele está criando ali uma meia circunferência ali, tá? Lá, cliquei, tá? Eu também posso criar assim, tendo as duas pontas de linhas, eu seleciono o comando e clico nas duas pontas, tá? E puxo ali um raio, tá? Vamos lá de novo. Arco. Se eu clicar na setinha aqui, eu tenho várias opções de criação. Start and Direction, ou seja, início, fim, direção. Então, vou clicar aqui, início, fim, direção. Veja lá, ó. Tá, ó. Seleciono a direção que eu quero criar e aí, quando eu clicar novamente, eu finalizo o comando, tá? Então, tem várias formas de você criar superfícies arredondadas, tá? A primeira aqui eu utilizei o comando tangente, tangente, raio. Na segunda eu usei um fillet. Aqui eu criei um arco entre duas extremidades de linha. Se eu quiser nesse momento cotar essas informações, tá? Eu estou criando uma peça, alguma coisa, eu preciso de dimensões, tá? Então eu vou lá no comando Annotate e vou pedir aqui ó, a dimensão, tá? Essa dimensão simples aqui, ó, ela me dá retas, tá? Então eu vou selecionar o início da reta, fim da reta. Veja que ele está tentando colocar isso na horizontal, tá? Ó, vertical, horizontal, e se eu selecionar o comando F8 do Porto, veja que ele me dá ela inclinada, tá? 111.31, ok? Ou se eu quiser também colocar aqui, ó, em alinhada, tá? Alinhada, independente do alinhamento da linha, ele vai acompanhar a linha. Então eu clico no início, clico no fim, veja lá, mesma cota criada de duas formas diferentes, tá? Vou ficar só com uma aqui. Vamos lá, como é que eu faço para cotar esse arco aqui, ó? Vem aqui, ó, tá vendo esse comando aqui, ó? Peço um comprimento do arco, arc length, tá? Clico nele, clico no arco e tá lá. Esse arco tem um comprimento de 76.19. Aí é centímetros, milímetros, metro, quilômetro, é independente, tá? Da mesma forma, vou pedir aqui, ó, uma alinhada com essa linha, início, fim, roteio, tá? Também poderia fazer só tocando na linha, tá? Eu não preciso tocar no início e no fim dela. Se eu tocar na linha, veja lá, 111.31. Arco, clico no arco, que é para cá para baixo, para ficar diferente. E dimensão, só clico na linha e já puxo aqui ó, a dimensão. 60.17, que é a mesma coisa que está aqui. Esse daqui não seria a mesma porque a gente criou de forma diferente, mas é possível você criar cota para informar o comprimento que você quer daquela parte, daquele segmento de reta, daquele arco, ok? Se você observar, quando nós criamos aqui ó, na aba Home, a gente não criou layers, tá? Vai ser uma aula futura para eu sair diferenciando, fazer diferenciações entre os objetos que estão aqui na minha área de trabalho. E a gente por aqui encerra então essa aula. Eu agradeço muito a tua atenção. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Desejo para você muito boa sorte, bons estudos e a gente se vê na próxima aula.